Tarde. É um prazer estar aqui apresentando para vocês o nosso palestrante de hoje, o Elenilton. Eu pedi para o Zaqueu para que deixasse eu apresentá-lo, porque nós somos uma dupla. Ele é o coordenador do GT3 e eu sou a vice-coordenadora do GT3. Então, eu queria também aproveitar esse momento para fazer, depois o Zaqueu me deixa fazer um merchan do nosso GT, e de repente tem alguém aqui que tenha interesse em compor o nosso GT. Mas como ele é o coordenador e o palestrante, eu vou deixar ele aproveitar e se apresentar e fazer também um merchan adequado e o convite para vocês participarem do nosso GT, tá bom? Você se apresenta, por favor, Elenilton, com mais os detalhes que você quiser falar sobre si, porque você, como todo mundo já viu a autobiografia dele lá, já é fora dos padrões, usualmente, então ele é uma pessoa fora do comum, então ele faz aí a apresentação do jeito dele. Pode falar, pode começar, querida. Tá bom, obrigado, Rúbia. Então, boa tarde a todas as pessoas presentes. Espero que vocês consigam me ouvir bem. Bom, queria inicialmente agradecer pelo convite, pela confiança. Fico feliz pela possibilidade de conversar com vocês, que seja um momento de trocas mútuas, né? Bom, a minha apresentação, eu acho que é essa que vocês leram aí, né? Não tem muito para além disso para falar. Eu acho que ao longo do texto que eu preparei, outras coisas vão aparecer para vocês. Espero que vocês tenham, depois da conversa de hoje, né, tenham vontade de conhecer um pouco mais sobre o nosso GT3, que é efetivamente um GT babélico, né, pensando na ideia que eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Bom, então eu preparei um texto para a nossa conversa e queria pedir autorização para lê-lo. Tudo bem para vocês? Sim. Sim? Obrigado. Bom, antes de iniciar a leitura, eu gostaria de apresentar o trailer de um filme do começo dos anos 2000, mais precisamente 2006, produzido e dirigido por Alejandro González, e tinha o Brad Pitt, a Cate Blanchett e o Gael Garcia Bernal, né? O filme chama-se Babel, e quando estava organizando a apresentação, eu lembrei-me dele. É um dos filmes que sempre recomendo para as pessoas, e agora ele, de certa maneira, me ajudará a iniciar a nossa conversa, que ela é sempre complicada porque envolve pessoas. A trama, a narrativa do filme envolve um conjunto de histórias que estão entrelaçadas. É isso que eu consigo falar para vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui, deixa eu ver se a minha competência permite fazer isso. Então, primeiro eu vou parar aqui. Aí, se não der certo, paciência, né? Terminar a apresentação. Eu vou também pedir um pouco de paciência de vocês. A minha internet tem funcionado muito mal ultimamente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vou tentar compartilhar de novo. Vamos lá, criança. Acho que é esse. Aparentemente, ele está me dando a opção... Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado aqui. Richard, why did we come here? Alone.
beginning, all the Lord's people from all parts of the world spoke one language. Nothing they proposed was impossible for them. Honey, what's wrong? The wife's been hurt. Is anybody a doctor? Is there a doctor? Help! Come here. I need your help. But fearing what the spirit of man could accomplish, the Lord said, "Let us go down and confuse their language so that they may not understand one another's speech." I need to call my embassy. Where are you? Where are we? I don't know. I don't know. The shooting of an American tourist has sparked an international incident. It's all over the news. Everybody is paying attention. We're doing everything we can. I want to talk to the kids. I'm not going to talk to them. This is an emergency. Cancel your son's wedding. Can anyone come to take care of the kids? Listen, this is urgent, okay? Where are you headed today? Mexico? Who are they? I'm in charge of them. Sir, I'm going to ask you to step out the vehicle. Why? Okay, You step out the Why? vehicle. Can I explain? They refuse to acknowledge this was an act of terrorism. We will find these people, wherever they are. We will find them. アメリカ人旅行者が銃撃された事件で容疑者の身柄が拘束されました。Isso que eu consigo fazer aqui, bom. Bom, o filme ele inicia contando um pouco a ideia do que é a Babel, né, da mitologia, e só que o filme ele vai para outro lugar, né, basicamente da gente pensar. São histórias todas conectadas, né? E é uma trama interessante. E aí, pensando um pouco naquilo que a gente vai conversar, ele me veio à mente, né? Por conta disso mesmo, né? Dessa linguagem única, e pensando nesse Deus, que o interesse era em não ter uma única linguagem, né? Por isso a ideia de Babel. E aí, ele é mais para iniciar mesmo uma prosa, né? Não sei se vocês conhecem o filme, ele fica a dica. Ele é ele vai, com o passar do tempo, ele vai nos angustiando, né? Como as histórias estão sempre relacionadas, vai, de certa maneira, gerando uma angústia, mas é um filme bacana e traz um pouco essa ideia da Babel como essa história bíblica. Bom, e o que eu quero fazer aqui é tentar fazer alguma coisa mais legal, né? Porque o filme, por mais que ele seja interessante, é uma trama um tanto quanto complexa, né? Bom, deixa eu tentar voltar a minha apresentação para a gente poder ir conversando aqui. Vamos lá, L. Newton na janela. Acho que vocês estão vendo, não no modo mais interessante, né? Vou ver se eu consigo fazer o modo apresentação. Acho que vocês estão vendo a minha tela. Bom, então o título dessa conversa de hoje, né, é Pesquisa Babélica em Educação Matemática, multiplicidade de vozes na formação docente, mas também um pouco entre o sopro e o ruído, tá bom?
Eu sempre escrevo que é um texto meu, né, mas nunca só por mim, por conta daquilo que me atravessa, tá? Bom, então, se vocês me permitem, os slides eles estão aí muito mais para a gente ter alguma coisa, né, para a gente poder não ficar só ouvindo uma pessoa. Bom, eu tenho uma nota metodológica, né, sobre a escrita assistiva e a autoria desse texto, que eu acho importante a gente conversar, né? Então, eu vou lendo aqui sobre o texto, e aí, quando eu tiver faltando algum tempinho, você me avisa, tá bom, Rúbia? A elaboração desse texto contou com o apoio de uma ferramenta de escrita assistiva, baseada em inteligência artificial, utilizada como mediadora no processo de revisão, reescrita e experimentação linguística. Tal recurso não substitui a autoria, tampouco produziu conteúdo autônomo, mas atuou como instrumento dialógico de reflexão sobre o texto. Todas as ideias, conceitos e formulações teóricas aqui apresentadas derivam de minha trajetória acadêmica e das pesquisas que desoriento e desenvolvo. A ferramenta contribuiu na mediação textual, ampliando possibilidades de tradução entre estilos, linguagens e registros. Assim, a interação com a tecnologia é compreendida como parte do próprio gesto babélico de pesquisa, uma prática que reconhece a multiplicidade de vozes, humanas e não humanas, como constitutiva dos processos de produção de conhecimento. Nesse sentido, o uso de uma ferramenta de escrita assistiva não é apenas um apoio técnico, mas um gesto coerente com o próprio princípio de pesquisa, da pesquisa babélica. Pensar em escrever entre vozes, reconhecendo a instabilidade da linguagem e a potência das traduções. Assim como Babel abriga múltiplas linguagens que se tocam sem se fundir, a escrita assistida torna visível a convivência entre racionalidades distintas, humanas, algorítmicas, poéticas, que ao se entrecruzarem expandem as fronteiras do pensamento e da autoria. Bom, eu também pensei num resumo, né, para a gente ir conversando, que é que este texto propõe uma conversa sobre a noção de pesquisa babélica como metáfora para investigações em educação matemática que acolhem a multiplicidade de vozes, né? Epistemes e narrativas sem reduzi-las a uma única racionalidade. A partir da minha trajetória e das pesquisas, né, que desoriento, discuto como essa perspectiva se materializa na formação de pessoas docentes de matemática e como essas práticas deformativas reverberam, ainda que indiretamente, nas salas de aula da educação básica, contribuindo para currículos e pedagogias mais plurais, críticas e socialmente referenciadas, refletindo sobre a constituição de uma prática de pesquisa e docência que se movem entre campos, vozes e linguagens, assuma a pluralidade como um princípio epistemológico e ético. A partir de memórias de formação, projetos de pesquisa e experiências de ensino e extensão, delinei uma perspectiva que aqui se nomeia pesquisa babélica, uma forma de compreender e praticar a educação matemática e o currículo a partir do entrelugar, do ruído e da tradução. Mais do que uma metáfora, Babel torna-se linguagem de resistência e convivência, espaço de produção de sentidos, de crítica e crítica às ortodoxias acadêmicas que pretendem reduzir o múltiplo à unidade. Habitar Babel é aprender a escutar o mundo em suas múltiplas vozes e fazer da pesquisa um gesto de tradução ética e política, gesto que afirma a incompletude como método e a diversidade como condição de existência. A pesquisa babélica é, portanto, uma forma de habitar o entre lugares das vozes, assumindo a tradução, o sopro e o ruído como gestos de criação e de resistência. Na verdade, é um primeiro ensaio, né, tentando olhar para tudo aquilo que eu tenho produzido, mas não avancei ainda, né? É apenas uma conversa inicial e vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso com vocês, tá bom?
Bom, de onde falo e por que Babel, né? Talvez aqui agora, né, Rúbia, apareça um pouco mais do Helenilton. Ainda acho importante situar de onde parto no discurso, né? O famoso lugar de fala, como explica a Djamila Ribeiro, mas também como amplia a Rita Van Hunt em suas reflexões sobre as camadas desse lugar. Ela tem um vídeo bem bacana, né, naquele tempero drag dela, em que ela é convidada por uma pessoa e ela vai conversar um pouco sobre essa questão do lugar de fala, tentando desconstruir, né? E eu acho bem bacana porque o lugar de fala nada mais é de onde parte o discurso, né? Fazendo uma tradução bem simplória, né? Como vocês viram naquilo que eu mandei para o Zaqueu, né? Sou um homem negro, de cor parda, vegano, humano da Mia e do Zeca, pai do João Pedro, irmão, doutor em educação, docente da área de educação matemática do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Paraná. Fiz bacharelado em matemática, complementação pedagógica, a famosa resolução, acho que 0204, já não me lembro mais, para obter a licenciatura. Mestrado em educação matemática na PUC São Paulo. É importante destacar, né, que eu fiz esse mestrado lá, né, junto com vocês, 2 programas muito antigos, né? Trabalhei na educação básica e no ensino superior na rede privada, né, por mais de 20 anos, antes de assumir a vaga na UFPR. Nos últimos anos, em São Paulo, lecionei no Centro Universitário FEI, uma instituição de grande relevância no ABC paulista. E lá eu ministrei as disciplinas de cálculo 1, 2, 3, geometria analítica, álgebra linear, essas disciplinas todas. Tá? Então, quem conversa com vocês é essa pessoa. Tá? De alguma forma, as perguntas: para que serve isso que estou aprendendo? Onde vou aplicar isso? E suas múltiplas variações me atravessam desde o primeiro momento em que pisei numa sala de aula, ainda na graduação e sem a menor convicção de que gostaria de permanecer ali. Naquele momento, em 1998, eu precisava comer, ajudar em casa, e a docência foi o caminho possível. De lá para cá, a vida capotou inúmeras vezes, e hoje eu sempre diria sim à docência, com todos os obstáculos que os projetos de governos não progressistas colocam pelo caminho, né? Então, meu discurso parte deste lugar das marcas que trago. E com as capotagens, fui tentando aprender com elas, me consertando quando possível, desamassando aqui, retocando ali. Até que em algum momento a funilaria precisou ser completa. Mas não só ela. Estou tentando aqui. Tá, perfeito. Esses meus slides, eles estão... Bom, acho que fica aqui. A pessoa que chega para conversar com vocês hoje é alguém que desorienta e realiza pesquisas em educação matemática, mas também em educação em ciências, com temas como raça, gênero e sexualidade, educação e socioeducação, sempre perder de vista os estudos culturais, a interseccionalidade e a formação docente. Afinal, que adiantaria tudo isso se de alguma forma não reverberasse nas salas de aula da educação básica? Às vezes sou pouco compreendido, mas faz parte. Posto isso, e desculpe-me pela longa apresentação, gostaria de comentar de onde vem a ideia dessa conversa. De novo, né? Sempre complicada, pois envolve pessoas. Tudo começou em Petrolina, quando ministrei uma disciplina condensada para uma turma de Dinter, junto de uma colega. Durante o curso, uma das doutorandas me perguntou se eu sabia o que era a pedagogia babélica. Bom, antes de responder, perguntei o motivo. Ela explicou que estava lendo um texto de Marluce Alves Paraíso que mencionava essa expressão. Respondi que não conhecia, mas imaginava que tivesse relação com a ideia de Babel, né? Bastante óbvia a minha resposta, concordo?
Conversamos brevemente, a aula começou e o assunto ficou suspenso. De volta a Curitiba, o Zaqueu me pediu um título para a conversa que teria com vocês hoje. Pediu alguns dias, porque não tinha ideia. Tento sempre escrever um texto novo para essas ocasiões, né? Me coloco esse exercício. E aí, nos acréscimos de um jogo de futebol, sou um torcedor de São Paulo, hoje bem mais comedido, né? Até por conta da crise que o time passa. E pensei em retomar a expressão que a doutoranda havia mencionado. Assim surgiu a ideia de falar sobre pesquisa babélica inspirada na pedagogia babélica, que, segundo João Paulo de Lorena e Marluce Alves Paraíso, de um texto de 2025, usa-se da metáfora para pensar uma pedagogia que faz o currículo gaguejar e experimentar outras linguagens quando infâncias em dissidências de gênero e sexualidade adentram o espaço escolar, o currículo. Bom, para tanto, comecei a investigar se existia algo escrito sobre isso que pudesse me ajudar na fundamentação, né? Não faz muito sentido você achar que, bom, estou falando uma coisa nova e na verdade, não estava, né? Não encontrei nada específico e aí recorri ao ChatGPT. Sim, a inteligência artificial com quem tenho trocado algumas ideias. Às vezes eu dou uns textos para ela, principalmente da Marluce, né? E aí peço para ela me dar algumas ideias e as ideias são bem ruins. Digo assim, puxa, não é exatamente isso que ela está falando, né? Mas acho que é uma ferramenta importante para dialogar. Bom, para sondar se a expressão já circulava academicamente. O diálogo, eu vou dizer que foi profícuo, mais ou menos. Soube, mas na verdade já sabia, conforme comentei agora há pouco, por meio dessa pesquisa assistida, que a expressão pedagogia babélica já apareceu no artigo de Lorena e Paraíso. E que Babel vinha sendo usada como metáfora em outros campos, filosofia, literatura, currículo. Quase sempre associada à pluralidade de vozes, a tensão entre línguas e a incomunicabilidade criativa, né? O filme também vai mostrar essa pluralidade, a tensão também entre as línguas. Bom, pensando um pouco no que Lorena e Paraíso falam, essa pedagogia babélica é uma prática pedagógica que opera com a multiplicidade de sentidos, a confusão de linguagens e a contingência das identidades, especialmente em contextos de dissidências de gênero e sexualidade na infância. Não diria somente nesses dois, né? Elas trabalham com isso, mas a gente pode avançar com essa questão. Ela busca desconstruir pedagogias tradicionais que privilegiam a unidade e a norma para abrir espaço à experimentação, ao acolhimento e à diferença. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu, Helenilton, a qualquer tipo de pedagogia tradicional. Não é esse o movimento, né? A ideia é tentar experimentar outras pedagogias, outras possibilidades de conversa, tá bom? Até porque eu preciso da tradição para que eu possa, de alguma forma, compor com ela ou pensar diferente dela. Essa pedagogia se caracteriza por estratégias como a desconstrução de si, acho que é um ponto importante, a preparação para o novo e o tensionamento da língua, permitindo que o currículo escolar gagueje. Nesse caso, não só o currículo, mas também a pesquisa. E experimente outras línguas e raciocínios. Inspirada nas filosofias da diferença, né, nos estudos queer e nas teorias curriculares pós-críticas, essa pedagogia babélica rejeita roteiros pré-estabelecidos e verdades universais, valorizando o movimento, o devir e a abertura para o inesperado. Então, aqui eu estou trazendo onde se filia, né, a Marluce e Lorena, tá bom? Ela é fundamental para acolher crianças em dissidências, promovendo um ambiente escolar que reconheça e celebre a diversidade ao mesmo tempo e em que desafia normas tradicionais de gênero e sexualidade. Bom, encontrei também aproximações na educação matemática. A tese de Cássia Alina Schuch, de 2021, por exemplo, menciona a linguagem em matemática pós-babélica, ao discutir a recusa da reprodutibilidade técnica e da homogeneização da linguagem matemática.
Bom, nessa pesquisa, ela aborda a ideia de linguagem pós-babélica como uma crítica ao conceito de linguagem representacional que se estabelece como um sistema de comunicação ahistórico e arbitrário, desprovido de sua essência experimental e capacidade de nomeação. Bom, ela trabalha com Walter Benjamin, né? Então, para ele, a linguagem humana, incluindo a matemática, não deve ser vista apenas como um meio de comunicação, mas como uma forma de apresentação e manifestação, onde a essência espiritual das coisas é comunicada diretamente. Então, essa linguagem pós-babélica, conforme descrita na pesquisa dela, né, é caracterizada pela soberania de uma linguagem representacional que prioriza a comunicação de informações e a eficiência técnica, em detrimento de uma linguagem alegórica que permite a apresentação de ideias e a criação de sentidos. Esse modelo de linguagem contribui para o esfacelamento da experiência e para a emergência de uma nova barbárie na modernidade. Ao reduzir a linguagem a um instrumento de comunicação, afastando-a de sua capacidade de apresentar e criar significados. Então, a pesquisa propõe uma reabilitação da linguagem matemática como alegoria, que, ao contrário da representação, permite uma abertura para múltiplos sentidos, narratividade e historicidade, possibilitando uma experiência mais rica e formativa. Há outros textos, inclusive um livro do La Roça, que também trabalha com Babel, mas eu não cheguei a ler para poder avançar nas discussões. Bom, compreendi que logo havia um terreno fértil, né, um espaço simbólico aberto para pensar uma pesquisa babélica como metáfora autoral, ainda em construção, mas possível, né? Bom, ainda em conversa com o chat, ele sintetizou algo que fez sentido para mim. Assim. A expressão pesquisa babélica não é uma categoria consolidada, mas pode ser apresentada como metáfora em elaboração, apoiada em epistemologias plurais, decoloniais, né? Talvez alguma coisa olhando para o Quijano, Grossfogel e o próprio Henrique Dussel. Essa troca me ajudou a compreender melhor o que eu já vinha fazendo, né? Uma pesquisa que acolhe o excesso, o ruído e o atravessamento como parte do próprio método. Então, essa pesquisa babélica não se propõe a ser uma teoria pronta, mas uma imagem de pensamento, um gesto de autoria que assume a multiplicidade como ética e como epistemologia, né? Assim, as investigações e desorientações que conduzo, atravessadas por temas tão distintos, currículo, socioeducação, raça, gênero, decolonialidade, deixam de parecer dispersas e passam a compor uma paisagem de Babel. Um espaço em que muitas linguagens coexistem, gaguejam, se traduzem. Essa talvez a marca do que desejo nos próximos tempos presentes, né? Investigar, debruçar-me nessa ideia da pesquisa babélica em educação matemática. Um modo de habitar entre o lugar das vozes, das epistemas e das narrativas, sem reduzir nenhuma delas a uma única racionalidade. Então, essa ideia que eu estou tentando conversar com vocês, né? Tem relação muito forte com essa quantidade de temáticas que eu tenho orientado ou desorientado, né, em dois programas de pós-graduação, um de educação em ciências e matemática e outro de educação, né? Como trabalhar com os estudos curriculares, né, e um pouco com os culturais, né, que tinha relação com aquilo que eu comecei a pesquisar no doutorado, possibilita olhar para fora da educação matemática, eu acabei me aventurando em olhar para pesquisas em educação em ciências, né, e recentemente para a socioeducação, que é uma temática que eu tenho me aprofundado bastante. Né? Então, é um pouco a partir desse lugar que eu estou conversando com vocês, né, sobre essa proposta de pesquisa que eu estou chamando de babélica, né, inspirado um pouco no texto da Marluce. Tá? Bom, entre o sopro e o ruído, a trajetória reconta. Né? Se antes Babel aparecia como imagem da pluralidade, aqui ela se torna método, forma e gesto.
O que segue não é apenas continuidade, mas aprofundamento, uma travessia entre memória e invenção, entre docência e escuta, entre o sopro que movimenta e o ruído que sustenta. Bom, na sequência eu vou apresentar para vocês, vou continuar, né, fazendo a leitura desse texto, e eu tomei como referência 5 projetos que eu fui escrevendo nesses últimos anos, né? Um é um memorial de 2017 para um concurso da USP. Eu fiquei tanto tempo escrevendo um memorial que eu não consegui fazer a inscrição, só para vocês terem ideia. Mas foi um exercício bem bacana escrever o memorial. Os outros projetos, um deles tem relação com quando eu chego na UFPR, né, que a gente tem que apresentar um projeto, e os últimos 2, eles são mais atuais. Então, a partir desses projetos, eu tentei escrever um pouco sobre essa proposta minha, tá bom? O título aqui é Entre o Sopro e o Ruído, uma trajetória em tradução. Então, há textos que não se escrevem para fixar ideias, mas para escutar o que se move. Cada palavra que nasce vem de uma insistência. Compreender o que significa pesquisar e ensinar sem obedecer à lógica da pureza. Assim, leio o conjunto de textos e experiências que me formaram, né? O memorial, os projetos de pesquisa, as práticas de ensino e extensão, as conversas com estudantes e colegas. Nada disso se organiza como linha, mas como tecidos. Fios que se encontram, se enredam, se soltam. Em algum momento percebi que esse modo de viver a pesquisa precisava de um nome, e esse nome veio de um gesto de escuta. Então, a expressão pesquisa babélica surge não como metáfora gratuita, mas como revelação de algo que já existia em mim, o modo de pesquisar e orientar feito de travessias, de entre lugares, de coexistências. A imagem de Babel me devolveu aquilo que o memorial já anunciava, o sopro como linguagem da docência, o vento que desorganiza e renova. A torre, com sua ambição de altura, não me interessa. O que me interessa é o rumor das vozes que permanecem no chão, convivendo em línguas que não se traduzem por inteiro. O memorial foi o primeiro gesto babélico, mesmo antes do nome. Ali as casas e o vento eram metáforas de uma docência que se refaz a cada sopro, de um sujeito que não busca abrigo definitivo, mas recomeço. Naquele texto aprendi que a docência é travessia, não apenas transmissão, mas movimento de escuta. E que toda pesquisa é, de algum modo, autobiográfica. Nela se escreve o que o mundo nos ensina e o que a experiência nos exige reaprender. Com o tempo, o sopro se tornou pensamento. Na pesquisa, comecei a compreender o currículo como campo de disputas e traduções. E mais, né? Coração da escola, projeto de sociedade. A educação matemática, território que me acolhe e desafia, revelou-se um espaço de vozes e tensão. Uma ciência que fala em universalidade, mas que se produz em contextos marcados por diferença, desigualdade e poder. A cada investigação, percebia que o discurso sobre o conhecimento matemático, frequentemente apresentado como neutro, escondia uma política da linguagem. A neutralidade, percebi, é também uma forma de silêncio, e o ensino, longe de ser apenas técnica, é sempre ato político discursivo. Foi nesse contexto que a interseccionalidade se tornou, para mim, uma forma de ver e de ouvir. Ela me ensinou a reconhecer os cruzamentos entre raça, gênero, classe, território, nas práticas pedagógicas, e a perceber que o currículo é o espaço onde essas dimensões se encontram, se chocam e se reinventam. A pesquisa, então, passou a ser encruzilhada, ou seja, lugar de encontros e tensões, onde a tradução é sempre imperfeita, mas necessária. E Babel começou a ganhar contorno, uma ética de convivência entre saberes, uma política de escuta, uma estética do inacabado.
Nos últimos anos, ao me envolver com projetos de formação docente e com redes interdisciplinaridades voltadas à educação antirracista, pude ver Babel acontecer diante dos meus olhos, né? As áreas de conhecimento se encontravam: biologia, física, matemática, química, e com elas diferentes formas de nomear o mundo. A universidade deixava de ser torre e voltava a ser praça, um espaço de circulação de ideias, afetos, práticas e histórias. Ali percebi que a pesquisa babélica não é apenas uma forma de nomear o que faço, mas o que desejo cultivar, uma pedagogia da coexistência em que o ensino, a pesquisa e a extensão são modos de cuidar e de traduzir. A motivação dessa pesquisa, portanto, não é teórica no sentido restrito. Ela nasce de um incômodo, o de ver a educação matemática se proteger em muros conceituais e metodológicos, esquecendo-se de suas intersecções com a vida. O que me move é a tentativa de romper com essas cercas, de afirmar que o conhecimento matemático é também prática de linguagem, imaginação e política. Não busco um novo método, mas uma nova disposição, a de habitar o ruído, a incerteza, o entre. Essa pesquisa que eu estou dizendo que é babélica é o nome que dou a esse desejo de liberdade intelectual. Eu gosto bastante dessa questão, que é essa liberdade intelectual e de compromisso ético. É o reconhecimento de que pesquisar é sempre traduzir e de que toda tradução é um encontro incompleto, mas fecundo. Eu acho que, para além dessa liberdade intelectual, é a felicidade. A gente está feliz com o que a gente está fazendo, pesquisando. Eu acho que isso é um ponto bem importante para mim. Cada texto que escrevi foi uma tentativa de traduzir o mesmo ruído, né? O memorial traduziu a experiência, as pesquisas traduziram o pensamento, o trabalho coletivo traduz a convivência. Tudo isso compõe uma forma de vida acadêmica que não se organiza por especializações, mas por atravessamentos. Então, a docência é, nesse sentido, o exercício mais radical da pesquisa babélica. Nela, a pessoa docente se torna tradutora do mundo e de si, mediadora de vozes, aprendiz, constante das diferenças. Bom, ao revisitar essa trajetória, reconheço que Babel não é ruína, mas casa em movimento. É a consciência de que a multiplicidade não é ameaça, mas condição da existência. É a recusa da língua única e a afirmação do inacabado como ética. Habitar Babel, então, é reconstruir casas de palavras, sustentar o ruído das diferenças, e aprender no vento uma nova gramática da escuta. Então, a pesquisa babélica é, enfim, um nome possível para esse gesto, uma forma de fazer ciência sem sacrificar pessoas humanas e não humanas, de ensinar sem apagar o outro, de viver a universalidade como espaço de tradução e de travessia. Então, acho que é um pouco disso que eu preparei para a gente conversar. Um texto, um ensaio, né, sobre essa ideia de pesquisa babélica, apenas uma metáfora, nada para além disso. Então, acho que é isso que eu queria dialogar com vocês. Acho que eu fui um pouco mais rápido do que eu imaginava, mas aí a gente pode prosear um pouco mais. Obrigado. O pessoal tinha batido palma para você sem microfone, né? Bateram de novo quando mudou o microfone. Deixa eu anotar aqui, deixa eu dar a volta. Espera aí. Tem um pouquinho. Você não vai me ver, porque eu vou ficar aqui sentada para anotar se tem alguém inscrito, tá? Eu vou até pegar aqui para anotar a lista de inscritos, tá, pessoal? Quem é votado para começar, você não quer fazer o nome aqui. Comentário e pergunta?
Andréia, obrigada. Vou começar, tem que ter o primeiro, né? Oi, não sei se essa câmera vai chegar e vai dar um zoom bem em mim. Essa é a ideia. Ela, às vezes ela funciona. Oi, Milton! Se eu gritar, escuta! Porque é assim. Milton já me conhece, então não precisa me ver assim de perto, mas vamos lá. É porque só uma parte, que ele, Milton, Daniel, que está aqui também, e o Zaqueu, que é o adotivo, segundo o Vinícius, nós somos todos orientandos de Vinícius Macedo, que se aposentou, e a gente tem uma festa que só a gente que vai no final do ano. É só pessoal, mas enfim. Bom, então, e o Elenilton também participou da minha banca, e então a gente se conhece há um tempo, e eu fico feliz, assim, de ver os movimentos, né, que a gente faz nesse exercício de liberdade intelectual e de compromisso ético que você trouxe, né? E pensando que você está nesse estado, o Paraná, pensando que você também se dedica a estudar o currículo, né, na sua dimensão também política, seja na educação básica e na superior, eu queria ouvir um pouco das suas estratégias aí de sobrevivência, né, e de alternativa mesmo de produção acadêmica, a partir da pergunta que é possível fazer pesquisa babélica em instituições monoculturais, aparentemente silenciosas e que pouco acolhem vidas, como você trouxe na sua reflexão? Esse é um desafio, né? E se a gente estivesse um pouco mais ao norte e ao nordeste, talvez a gente tivesse mais alternativas. Mas a gente aqui do sudeste, especialmente de São Paulo, compartilhamos bem essa política que nasceu aí no seu estado. Então, queria ouvir um pouco isso, né? Pensando nas alternativas do currículo, mas pensando nessas alternativas de pesquisa, as resistências e as estratégias que vocês têm vivido aí no Paraná, e você como pesquisador. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou tentar responder, porque eu estou naquela fase de esquecer, sabe, as coisas. Eu acho que é a idade, né? Eu acho que é a idade, o estresse, né? Essa quantidade de atividades que a gente faz, né? Então, não sei exatamente o que acontece. Olha, puxa vida, viu, Andréa? Eu estou num departamento de matemática em que a licenciatura ainda é esse 4+1, sabe? Ainda muito preso ao bacharelado. E o que eu tenho feito nessas disciplinas, por isso que eu digo que às vezes eu sou o pessoal me acha um pouco mais estranho, né? Porque nas disciplinas que eu tenho ministrado, eu tento conversar sobre a vida, né? Sobre como que a educação matemática pode atravessar a vida das pessoas, né? Então, eu ministro uma disciplina chamada Educação Matemática na Contemporaneidade, que a proposta era falar de pesquisa em educação matemática. E eu tenho discutido, por exemplo, Kit Gay, Boy Dodói, né? Aquele livro que eu mostrei, acho que para você, Estados Unidos da África. Eu digo para eles e para elas que matemática eles têm muitas disciplinas, né? Então, é tentar fazer alguma coisa com essas disciplinas para além daquilo que eles têm em sala de aula, né? E aí, sempre que eu posso também, eu tento ministrar disciplinas de estudos curriculares para mostrar dessa não neutralidade do currículo, olhando o currículo como um projeto, como o coração da escola, como um projeto de sociedade, né? Sempre dizendo da importância da gente trabalhar nas fissuras. São as coisas que a gente tem tentado fazer aqui.
porque eu acho que é tão importante a gente tomar contato com outras linguagens, com outros textos, né, que eu acho que é um pouco desse movimento. Gosto bastante do Michael Apple quando ele fala dessa ideia de um intelectual ou de uma pessoa intelectual pública, né, intelectual crítica. Eu gosto bastante dessa proposta dele, para além do que o Gil falava de intelectual transformador, que é olhar para essas questões que estão aí, né, fora da sala de aula, e verificar como que a matemática, de alguma forma, ajuda a pensar isso, se é que ajuda a pensar, né? Então, acho que é um pouco dessas coisas que eu tenho tentado fazer. E aí, acho que tem um texto, eu não vou lembrar exatamente de quais autores eu estou falando aqui, em qual desses livros eu li, mas tem relação com a decolonialidade. Eu acho que é pensamento afrodiaspórico, eu acho que é esse, que fala sobre a importância, né, da gente. Eu entendo que nós, docentes, sejam eles da educação básica ou educação superior, somos intelectuais, né? Juntamente com ativistas, juntamente com artistas, que a gente possa fazer alguma coisa que a gente pode ser forma de resistência. Então, acho que é um pouco disso que eu tenho feito, viu, Andréia? É aquela coisa, né? A utopia caminha, eu dou um passo, a utopia dá um passo, eu dou 10 passos, ela dá 10 passos, e a gente vai trabalhando assim, né? Porque sem isso não faz muito sentido a gente continuar nessa perspectiva. E acho que uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas e que eu também tento me fazer bom, quando você fecha a porta da sua sala de aula, né? Se você ainda consegue fechar, por que você ensina essa matemática do jeito que você ensina? É uma pergunta que eu tenho feito para as pessoas que têm me movimentado um pouco, né? E eu sou muito grato ao Vinícius, eu sempre falo isso para ele, né? Porque foi ele que me possibilitou olhar para os estudos curriculares de uma outra forma, né? Olhar, por exemplo, para a centralidade da cultura. Eu vinha de uma ideia muito do currículo prescrito e aí eu consegui olhar outras coisas. Isso lá em 2007, quando eu começo o doutorado, defendo em 2011, e até hoje em dia eu acho importante a gente tomar contato com os estudos culturais para tentar fazer alguma coisa diferente em sala de aula, né? Acho que é um pouco disso, André. Eu acho que eu não respondi o que você perguntou, mas está tudo bem. Oi, vou aí dizer que a pergunta da Andréia me inspirou a perguntar uma coisa também que eu acho que tem relação, e acho que o fato dela ter me inspirado também tem relação com a pergunta, que será que é possível a gente pensar, por exemplo, nessa pesquisa que você fala, da pesquisa babélica, de um modo excessivamente individual, como é o modo que me parece que nas universidades a gente tem feito em algum sentido, né? Me parece que a gente trabalha em coletivos, a gente pensa junto com uma série de pessoas, mas o produto final parece ser sempre uma coisa que parte de um indivíduo e, em certo sentido, muitas vezes, talvez, esse indivíduo não se pensa em relação. Mas aí você me corrige se eu estiver errada. Mas me parece que a gente está sempre assim, pensando no que eu vou produzir, no que eu vou conseguir, no que eu vou conquistar, em termos acadêmicos, mas quando a gente pensa na construção de uma cultura, na construção de uma sociedade, na construção de vínculos, de tudo isso que vai se produzir a partir do conhecimento, a gente não pensa isso em termos... enfim, a gente não está pensando isso junto, a gente está pensando sempre sozinho, assim, né? Então, eu fico pensando se essa forma de criar... de pensar, na verdade, né? Será que é um modo de pensar que seja realmente individual, ou será que todo pensar é coletivo? E por que a gente então está fazendo pesquisa individual? É até confuso, mas é um pouco por aí. Como que é seu nome? Camila. Camila, eu ouvi mais ou menos o que você falou, assim, porque estava um pouco abafado, né?
Mas assim, deixa eu ver se eu consigo entender, né? Acho que o movimento é sempre coletivo, né? O que a gente está fazendo aqui é esse movimento coletivo, é isso que eu estou entendendo. Eu posso ter uma ideia ruim aqui, outra pessoa tem uma ideia boa ali, e a gente vai tentando trocar essas ideias. Eu acho que esse é o movimento, né? Se ela vai surgir do modo individual, eu não acredito, não. Eu acho que ela é uma sempre... O que eu tô imaginando aqui, deixa eu ver se faz muito sentido, quando eu escuto essa palavra assim, pô, babélica, né? Pedagogia babélica, eu disse, caraca, que coisa bacana, né? Então, por que será que eu não vou pensar nisso? Mas alguém já pensou nela, entende? Então, acho que é esse movimento sempre coletivo, que aí essas conexões todas que a gente tem, nessa possibilidade dessa tecnologia, que às vezes eu fico bravo com ela, né? Porque a gente acaba se apegando muito a ela, algumas pessoas só ficam olhando para ela, mas acho que ela ajuda nesses movimentos, assim. Então, eu acho que hoje o pensar é muito coletivo, né? Eu não quero fazer nada para mim, assim. A ideia é que a gente possa construir e que reverbere de alguma forma, né? Principalmente em sala de aula, né? Assim, se não reverberar lá, pô, que coisa desagradável, né? Eu lembro de uma fala, eu nem sei se eu ouvi dele isso ou se eu ouvi de alguém que era muito próximo ao Garnica, né? Que assim, pô, as pessoas estão sempre querendo, eu quero inventar um conceito, eu quero inventar uma ideia, né? Alguma coisa assim. Eu acho que ele tem razão, mas assim, não é o foco, né? Eu acho que é o mais importante a gente pensar coletivamente, né? Tentar pegar uma ideia daqui, compõe com uma ideia dali e ver se faz algum sentido. Aí a gente mostra para vocês, se vocês falarem que é legal, vocês continuam esse movimento. Se não for legal, a gente joga fora, ressignifica. Então, acho que é muito mais coletivo. Não sei se eu entendi muito, como eu disse para ti, estava um pouco ruidoso, né? E aqui, né, pensando um pouco na UFPR, eu não sei se aí é diferente, é uma conversa que ecoa pouco, assim, sabe? Eu li um texto com o pessoal, né, que a Andrea conhece, acho que vocês também conhecem, que a matemática é política. A matemática é política, da Chiara Valero, uma italiana que fez mestrado, doutorado em matemática ou acho que em probabilidade, de uma família de pessoas comunistas, e ela todo o tempo dizia que a matemática é política. E ao final da disciplina, uma pessoa disse que a matemática não era política. Então, quer dizer... fazer alguma coisa, né? Mas se vai dar certo ou não depende muito das nossas resistências. Né? Um colega me dizia uma coisa bem legal, assim, que pô, cara, essa ideia da intelectualidade, né? Ele usava o termo elite, né? Eu não gosto, mas acho que essa expressão não é muito legal, mas bora lá. Que é essa possibilidade da gente escutar, né? De escutar e de tentar minimamente, a partir dessa escuta, fazer alguma coisa diferente. Não simplesmente dizer, olha, não concordo com você... ser docente de matemática é isso mesmo, né? Eu aprendo um monte de matemática aqui, vou para a sala de aula, faço a mesma coisa, porque eu aprendo matemática, eu aprendo dar aula, né? Fazendo exatamente assim, né? Eu preciso saber matemática para ser uma boa pessoa em sala de aula, né? Um pouco disso do que eu consegui entender do que você falou, né? Porque estava um pouco ruim. Essa seria um movimento da minha não uma resposta, né? Eu não quero dar nenhuma resposta. Eu acho que eu não tenho nenhuma resposta, né? Eu tenho tentado fazer coisas que me deixam felizes, assim, que me deixa feliz e que faça algum sentido, né? Para aquelas pessoas quando eu entro lá na sala de aula para falar sobre, sei lá, o Godoy, por exemplo. Acho que é isso. Newton, o Roger vai falar perto do microfone, vamos ver se vai ficar melhor. Você consegue me ouvir bem? Você ou eu ouço bem. Se eu falo daqui fica melhor do que a Camila falou, Newton? Eu acho que fica assim, um pouco melhor. Vem aqui, pronto. Oi, Newton, tudo bem? Aqui é o Roger. Achei que ia te ver pessoalmente hoje. Enfim, isso aqui não é tão fácil. Bom, Newton, primeiro, obrigado pela fala. Minha pergunta vem primeiro, quando você ia atrás da ideia de Barbel, você já relaciona com a ideia de línguas, tradução,
Eu pensei numa outra expressão que a gente usa, né, quando a gente pensa em línguas, que é o poliglota, né? A gente pode pensar que numa situação de muitas línguas, a gente poderia ter a tentativa de falar as línguas, né, que é a figura arquétipica do poliglota, né? Mas para mim, nessa discussão, daí ia no caminho de capturar as línguas, não de povoar diferenças como em Babel, né? Daí talvez a questão seria mais do que se perguntar quais línguas estão ali, ou dominar as diferentes línguas, quais línguas não estão, né? Povoar essa Babel, né? Ou produzir uma Babel que seja aberta às diferenças, ou seja, a potência não está em falar as línguas, está a potência na diferença entre as línguas, né? No equívoco, né? No abismo que está entre uma e outra, né? Aí as minhas duas perguntas são nessa direção, né? Pensando nesse lugar meio político, bastante político, né, de Babel, quais são as urgências que a pesquisa babélica solicita para não se tornar uma pesquisa poliglótica? Né? Caprichou, anota aí, Lenilton, não vai depois falar que não lembra a primeira pergunta. E a segunda, o que você vê da pesquisa, de efeitos da pesquisa babélica nos espaços acadêmicos e também não acadêmicos? Bom, essas perguntas. Obrigado. Aí agora fica aquele assim, cri, 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 tá caindo aqui, ó. Caraca, puxa vida, né? Roger, obrigado pelas perguntas. Vocês podiam ter feito elas antes, né? Pelo menos eu já vinha preparado, assim, para elas. Roger, eu acho que tudo é urgente, assim, cara. Urgente no sentido de pensar que ainda essa matemática escolar, né, ela ainda tem silenciado muitos corpos, né? Então, acho que se essa matemática, né, se essa ideia babélica puramente fantasiosa ainda, né? Não fantasiosia, né, mas ainda muito incipiente, se ela ajudar, né, que vozes, que corpos dissidentes, né, sejam eles quais forem, possam conseguir ocupar a sala de aula de matemática de uma maneira mais tranquila, isso para mim faria todo sentido, né? Mas, assim, quando eu tenho pensado nas minhas pesquisas em educação matemática, o que eu tenho tentado fazer é olhar para a interseccionalidade. Então, eu não sei se isso estaria no âmbito do que você falou, né? Ou não, né? Mas o que eu tenho pensado é assim, bom, eu não sou só o Elenilton homem, né? Quais são os outros marcadores que me ajudam a me compor como uma pessoa, né? Então, a minha proposta é que isso que eu tenho feito possa ajudar de alguma forma nessa perspectiva, né? Não com esse nome que eu dei, né? Mas acho que é a pesquisa mesmo, né? Olhar e acabar com essa ideia, por exemplo, de que a escola, né? Que essa educação, ela é a salvação das coisas se as outras políticas não estão caminhando juntas, né? Então, eu acho que seria um pouco nesse sentido, né? E como acho que ocupar outros espaços, puxa vida, esse que acho que é o desafio mesmo, sim, para mim, Roger, tentar ocupar outros espaços, né? Em espaços não formais, por exemplo. Acho que essa é uma tentativa que eu estou tentando, né? Uma tentativa que eu estou tentando é meio óbvio, né? Trazer. Por exemplo, né, eu tenho... e aí estou falando de mim porque é o que eu estou tentando fazer, né? Ou experimentar, por exemplo, né? Estou ministrando uma disciplina esse semestre que é uma disciplina optativa e que, basicamente, é uma dessas disciplinas com 100% de carga extensionista. E a proposta com as pessoas da educação matemática das pessoas da matemática que faziam a disciplina, é que a gente pudesse escrever, né, elaborar um projeto de extensão, mas não aquele projeto de extensão que sai da universidade e vai até o espaço, né? Que pudesse ser alguma coisa diferente. A gente pudesse
escolher algum espaço para que a gente pudesse ir lá conversar, entender se existia ou não alguma demanda que a gente da matemática, né, da licenciatura em matemática, poderia ajudar e, a partir disso, construir um projeto, né? E aí, as pessoas dessa disciplina decidiram conversar com crianças em acolhimento institucional. Então, nós fomos atrás de algumas casas de acolhimento, né? Contamos um pouco do que a gente estava desenvolvendo e se existia alguma demanda que nós, da educação matemática, da matemática, poderíamos ajudar, né? Alguma demanda, né? Não chegar lá com um projeto. E foi bem bacana, porque a gente conseguiu um retorno positivo de 1 a 2 casas para a gente fazer isso. E, a partir disso, as pessoas desenvolveram um projeto de extensão. E aí, agora, né, hoje, né, por sinal, hoje, começaram a fazer uma oficina com essas crianças, né? Então, acho que é um pouco disso que eu estou tentando fazer. Eu acho, né, assim, que é possível fazer isso a partir dessa quantidade de coisas que eu tenho desorientado, que eu tenho pensado, né? Então, acho que é um pouco disso, talvez respondendo as duas coisas, né? Como ocupar esses espaços não formais e, ao mesmo tempo, tentando perceber como que essa pedagogia, né, essa pesquisa que eu estou tentando desenvolver, reverbera de um modo que ela efetivamente seja babérica no sentido de que a gente possa escutar, né? E aí entendo ainda, né, se você me permite continuar essa prosa, de que são essas crianças, esses sujeitos que estão fora do currículo escolar, né? Que estão fora daquilo que a gente faz, fora das nossas pesquisas também, né, Roger? Tem poucos trabalhos que olham para casas de acolhimento, que olham para meninas e meninos em privação de liberdade, né? Acho que é um pouco desse movimento que eu tenho feito. Né? Conversando com você, meu caro. Obrigado, Lenilton. Alguém mais? Lenilton, estamos com as perguntas encerradas por aqui. Você gostaria de fazer mais algum comentário? Não, queria só agradecer aí pela oportunidade, viu, Rúbia? Um texto muito inicial, né? Apenas um ensaio, uma experimentação que eu quis compartilhar com vocês hoje. Acho que é isso, e agradecer pelas perguntas. E aí, acho que você tem meu contato, se quiser passar meu contato para a gente continuar a prosa. Eu sempre acho que é mais legal a gente estar presencial, né? Mas, assim, quem sabe de uma próxima vez a gente possa conversar presencialmente e aí talvez lá eu já tenha outras ideias para essas perguntas boas que vocês fizeram. Bom, eu vou fazer um adendo do convite, que você não terminou o convite, eu acho, do nosso GT. O nosso GT é o GT de currículo. A gente falou GT3 e aí fica, né? GT3 é qual mesmo? Então, o GT de currículo, né, chefe? Posso fazer uma pergunta assim, sobre isso? Sim. Acho que você me ouve? Ouço sim. Não, acho que eu consigo falar daqui. Não, eu tenho sentido nessa organização da SBEM, né, por GTs, e a gente está, acho que no 18, né? Não é isso? Acho que GT 18, né? Ou seja, a gente está estruturado em 18 frentes. E aí, por exemplo, eu sou de um GT, embora eu estude currículo também, ou eu estou em um GT ou eu estou em outro GT. Então, tem pessoas que acham que até estão em mais do que um GT. E o currículo, como alguns outros GTs, eles acabam que acolhem um pouco todo mundo, né? Eu não sei se vocês têm alguma reflexão nesse sentido, mas eu tenho sentido o desejo de que a gente deveria enxugar os currículos, os GTs da SBEM, ao invés de
Por exemplo, no nosso GT, a gente está no debate de separar a história da matemática da etnomatemática. Então, quer dizer, a gente caminha para uma especialização que não nos articula. Então, eu queria ouvir um pouco como é que isso tem chegado para o GT de vocês e como é que vocês veem essa estruturação. Bom, eu vou dar uma resposta, depois a Rúbia complementa ou pode pensar diferente das coisas, né? Eu acho, André, que a dificuldade está justamente em ficar no mesmo GT, né, nos mesmos GTs, e tentando conversar, né, pegar essa linguagem que a gente está dialogando hoje, né, e tentar efetivamente escutar as outras pessoas. Parece que a gente só está querendo ouvir aquelas pessoas que conversam e pensam exatamente como a gente, né? Então, eu acho que eu concordo com você que talvez a gente não precisasse abrir mais GTs e tentar, dentro desses GTs, não chegar em consenso, porque ninguém quer consenso, né? Mas que a gente consiga escutar as outras pessoas, acolher o que as outras pessoas têm dito e, de alguma forma, conversar sobre, porque assim a gente consegue melhorar, né? A gente consegue... Porque se eu estou conversando com você e você efetivamente entende do que eu falo e concorda comigo, o que a gente ganha com isso? A gente não ganha nada, né? A gente continua falando para os pares e para as pares. Agora, por exemplo, se eu estou conversando com o Zaqueu, por exemplo, que é de um outro, ele fala, pô, Elenilton, que papo é esse que você acabou de conversar com a gente agora aí, né, cara? Que conversa é essa? Explica um pouco mais isso para mim e eu quero saber como é que isso se materializa na sala de aula. Eu acho que esse é o exercício. Então, parece que cada vez mais a gente está querendo... eu só quero conversar com com aqueles que pensam, com aqueles e com aquelas que pensam como eu. O GT de currículo tem uma coisa muito legal, porque tem diferentes perspectivas sobre currículo que estão sendo movimentadas ali. De vez em quando a gente discute, mas de modo geral, de uma maneira geral, a gente consegue ouvir e tentar entender e compreender o que as pessoas estão dizendo, né? O que eu sempre digo assim, eu, Elenilton, estou tentando não fazer uma crítica a ninguém, assim. O que eu quero é conseguir fazer a minha pesquisa, né? Ou aquilo que eu estou tentando imaginar que é pesquisa, e tudo bem, né? Como dizia aquela música, né? Eu só quero ser feliz na favela onde eu nasci e poder me orgulhar, né? Aquela música, aquele rap dos anos 90. Eu acho que é um rap ou funk, perdão. Então, acho que é um pouco disso que é o grande exercício e que no GT3 a gente tem conseguido fazer, porque há diferenças ali e a gente se mantém muito forte, né? Assim, é um grupo que vem da época da Célia, né? O Vinícius já esteve mais presente e a gente continua mantendo. A Rúbia chegou não faz muito tempo, né, Rúbia? Mas acho que ela percebe esse movimento nosso. Então, também sou favorável ao que você fala. Vamos tentar, dentro dos nossos GTs, conversar mais, né? Não existe essa linguagem única, mas em prol do que a gente tem feito pesquisas, né? Eu queria fazer um comentário. Acho que esse aí é um caso antigo, sabe, André? Eu perpassei por alguns GTs, eu fiquei acho que 15 anos no GT de tecnologia. Então, acho que de 2000, 2001 até 2015, eu fiquei de tecnologia, fui coordenadora, vice-coordenadora 2 vezes. E na tecnologia já tinha essa discussão, né? Porque a tecnologia é um tipo de coisa que permeia um monte de outras coisas. Então, as pessoas, às vezes, estão trabalhando com um assunto ou outro que envolve tecnologia. Às vezes não claro, você pega o Marcelo, é fortemente tecnologia, né? O Marcelo Borba, mas tem um monte de gente que faz coisas com tecnologia, mas não é necessariamente da tecnologia, né? Então já tinha essa discussão, né? Que aí acontecia das pessoas estarem no GT de tecnologia e quererem estar também em outro, porque ela tinha esse outro foco. Então dificilmente tinha lá alguém que só estava no GT de tecnologia. E aí, lembrando que, não sei, né, quanto todo mundo, a gente tem pessoas aqui jovens, pesquisadores, na verdade, a SBEM diz que você só pode estar em um GT. Essa é a norma. Até para que, por exemplo, em momentos de eleição, você só vote em um lugar, porque senão você está em 2, né, e acaba sendo complicado isso.
Mas desde sempre existia esse problema, né? E aí eu fui, por exemplo, depois para o GT2, quando eu saí do GT6. O GT2, ele era GT de anos finais, né, e médio. Na verdade, ele era anos finais, né, Nilton, se não me engano, e o GT3 era de médio. E aí, quando fez essa junção de finais e médio, virou 2, e criou-se o currículo como 3. Porque ainda ficava mais picado, né? Porque tem o GT de anos iniciais, aí tinha dos anos finais e de médio. Então, assim, que de novo, também perpassa um monte de gente que faz coisas outras no ensino médio, faz coisas outras, e o foco às vezes não é o nível de ensino, né? Então, o GT2 também tem essa crise. E eu acho que muito mais do que no 3. Eu acho que no 3 até a gente não tem tanto essa crise, mas eu já, assim, no 6 e no 2 eu acho que essa crise é muito pertinente. Assim, e aí no 2 tinha, né, anos finais, médio, e aí incluía o que criou agora, né, dos idosos, os jovens e adultos idosos, e também o campus diferentes, né, então quem é do campo também é no 2, formação técnica também é no 2, então, mas assim, isso inclui tudo, né, porque praticamente tudo que a gente faz está em algum dos níveis, então fica uma coisa muito esquisita. O 2 a gente também lá no 2 vive procurando essa identidade, assim, sabe? Onde está esse 2, quem somos nós, né? Teve um fórum que a gente fez só assim, vamos criar nossa identidade para esses 2 ser esquisito. Agora, o 3, eu acho que a gente já é esquisito sozinho mesmo, né, Nilton? Porque a gente já tem muitos diferentes ali, assim, porque essa coisa, né, assim, os currículos do ponto de vista do gênero, da raça, isso é muito diferente do currículo quando, né, sei lá, um viés documental, um viés político, nesse sentido mais, né, das normativas, por exemplo, do BNCC, etc., né, um viés assim, que traz discussões curriculares, mas num outro viés diferente do Elenilton. Aí tem a gente que trabalha com material didático, que é outro viés, então acaba que a gente já é bem complexo dentro do grupo, acho que já tem uma variedade, então acho que a gente não tem se questionando muito sobre. Mas acho que a sua pergunta é muito pertinente para pensar. E quando foi criado o EJA, eu particularmente fiz um movimento lá de questionar muito a criação do EJA, porque falei, gente, esse grupo nem estava aqui discutindo, porque ele deveria estar, porque isso que você está falando, para mim faz mais sentido. Você tem um pessoal da história da etno aqui dentro e está pensando que precisa dividir. Agora, o EJA deveria estar no 2, segundo a norma do SBEM, não estava lá e queriam criar um. Eu falei, mas eles nem tentaram vir aqui e ver se tem uma sintonia aqui primeiro, onde deveriam estar. E daí, se não tiver uma sintonia aqui, pede para criar, mas nem tentou fazer essa sintonia antes de criar, porque senão vai ficar nisso, cada um quer criar sua panela e cria um GT novo. Mas assim, eu fui voz vencida na época, no próprio GT, que falaram, eu não quero que esteja aqui quem não quer estar aqui, e aí também faz sentido, né? Se essas pessoas não querem estar aqui, a gente vai ficar fazendo elas ficarem aqui um tempo só para dizer, tá bom, a gente está aqui, não está satisfeito, agora a gente pode criar o nosso. Né? Então não fazia muito sentido realmente. Mas eu acho que esse sempre tem sido uma discussão pertinente. Quando foi para criar também da didática, da matemática, foi a mesma discussão. Assim, tem um grupo que discute didática, então por isso justifica criar, né? E aí fica nesse movimento. Em vez de juntar, sempre aumentando. É complicado mesmo. Eu continuo dizendo assim, né? Falta uma agenda na educação matemática. Qual é a agenda que a gente tem de pesquisa? Quais são as agendas? O que a gente, como educação matemática, tem pensado, né? A gente, pensando na pergunta da Camila, né? Se eu não estiver falando besteira aí. A gente está muito no âmbito do individual, aí dos GTs, e não conseguindo pensar numa agenda para a nossa educação matemática, né? Que espaços queremos ocupar, né? Que tipo de pesquisa a gente vai se dedicar nos próximos anos, né? Assim, acho que esse é um movimento que a gente poderia fazer em algum momento, né? Mas, assim,
as relações de poder talvez nos impeçam disso, né? A gente está sempre muito no âmbito de gastar energia com coisas que eu acho que não faz muito sentido do meu ponto de vista, né? Porque, ao fim e ao cabo, a gente quer o quê, né? A gente quer que essa educação matemática contribua para uma educação socialmente referenciada. É isso que todo mundo quer aqui, né? Ninguém quer outra coisa. A gente quer uma escola pública que efetivamente seja uma escola pública para o povo público e que dê conta das demandas, né? Então, acho que pensar um pouco... Eu sei que talvez seja até utopia essas coisas que eu falo, né? Mas me parece que a gente precisa de uma agenda, uma grande agenda para pensar a educação matemática brasileira. Muito bem. Encerramos por hoje. Obrigada, Elisa.